O que acontece é que as pessoas talvez, e falando aqui para o público, né? Talvez eles esperem mais sinais, né? Mais sintomas, eles esperam um quadro bem floreado, como a gente diz na medicina, né? Um quadro bem, digamos, característico, né? Que você está acostumado a ver nos casos mais severos. E na verdade não é? Você não pode excluir os casos mais leves e deixar de dar ao caso mais leve o acolhimento precoce, para que você chegue lá na frente com tudo mais compreendido. Uma coisa que no papel de pai e mãe, e eu me coloco no lugar, a gente sempre está na angústia de saber os passos certos dos desenvolvimentos motores dos filhos. Ele vai andar, ele vai gatinhar quando. Tudo isso tem um livro. Para a gente que é médico, a gente sabe que a gente fez pediatria, pelo menos na formação, a gente sabe o tempinho correto, que é o desenvolvimento motor da criança. As mães, mesmo não médicas leigas, hoje a informação é muito fácil, elas já sabem. Agora, hoje nós temos uma angústia a mais, que é observar o desenvolvimento, digamos, social da criança. A gente vê, ela está apontando, ela falou no tempo certo, a gente já fica naquela angústia. Será se vai ser o que eu faço? Para quem que eu levo? Então, assim, eu aqui me colocando no lugar da mãe, ela quer saber mesmo com quanto tempo eu já posso procurar a ajuda. O diagnóstico, no caso, né? Ajuda diagnóstica. Seria o seguinte, trocando em miúdos, será que tem uma idade limite para você diagnosticar? A partir de qual idade que eu posso diagnosticar, né? Essa pergunta ela não tem uma resposta objetiva. Eu diria que assim, fica mais fácil, mais evidente após os 2 anos, em que você já tem um repertório de vocabulário ou de comunicação já esperado, né? Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, em geral, já se espera que ela junte 2 palavras para formar uma frase, por exemplo. E que a parte social, de certo modo, é mais fácil de ser avaliado. Porque como é que você vai avaliar a parte social de uma criança de 1 ano, né? Em que, em geral, ela convive mais com a mãe ou com o pai. Então, por volta dos 2 ou após os 2, em geral, é quando as coisas ficam mais evidentes e que você certamente terá mais facilidade para dar o diagnóstico. Mas esse limite, na prática, não existe. Então, se você for ler, elencado lá nos critérios diagnósticos, em nenhum momento se fala em idade, né? Ou seja, o diagnóstico ele se dá tão precoce quanto você é capaz de identificar as características. E, por exemplo, saiu um estudo recente aí, se eu não me engano, na JAMA Pediatrics, né? Lá ele fala assim, será que o diagnóstico precoce ele se mantém? Por exemplo, se você diagnosticar uma criança de 1 ano, poxa, fui lá, mesmo que discreto, preencheu os critérios, tem autismo. Será que ele se sustenta depois? Ou seja, será que eu estou errando o diagnóstico? Aí esse estudo lá mostrou que, claro, né, se você dá um diagnóstico muito antes do 1 ano, isso pode, realmente você pode incorrer em falhas. Mas por volta dos 1 ano e 4 meses, ele foi assertivo, ele manteve o diagnóstico em mais de 80%. Então, não tem limite. É mais fácil identificar, sim, por volta dos 2 anos ou mais, mas é possível e é recomendável que você diagnostique o quanto antes possível, por exemplo, nesse caso de 1 ano e 4 meses em diante. Então, tem características suficientes. Preencher o diagnóstico, o recomendável é não atrasar. Por quê? Porque atraso implica em atraso do início das terapias, dos tratamentos e, consequentemente, um pior prognóstico.